E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. A mídia toda traz notícias a respeito da guerra na Ucrânia. Guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia não chama de guerra e nenhum dos dois lados conta a verdade. É interessante, a gente não fica sabendo a verdade, fica sabendo o que interessa a quem trouxe a notícia. No caso, por exemplo, todo o mundo ocidental está impactado pela mídia globalista, condenando a Rússia e santificando a Ucrânia. Interessante, pouco antes da invasão da Rússia, a Europa, os Estados Unidos, a grande mídia criticavam muito a Ucrânia, que ela não podia entrar na OTAN, a corrupção na Ucrânia, que a Ucrânia era terrível. Depois da guerra, eles viraram vítimas e santinhos, estão sendo santificados. É interessante, são os coitadinhos, os pobrezinhos que estão sendo ameaçados, mas eles estão lutando valentemente. Há muito tempo, a realidade é muito diferente disso. A Rússia realmente resolveu invadir, mas porque eles já levaram algumas surras anteriores e eles estão entendendo que a Ucrânia é ponto de honra para eles, porque se o Ocidente apoiar a Ucrânia e colocar armas atômicas ali na Ucrânia, eles vão estar nas portas da Rússia. A Rússia, então, está sentindo isso. E está como que se defendendo nesse aspecto. Porque, na verdade, a Ucrânia era ligada à Rússia e agora está bandeando para o outro lado. E se ela bandear totalmente, vai virar um depósito de armas estratégicas e atômicas até contra a Rússia ali nas portas de casa da Rússia. Então a Rússia tem seus motivos e razões também. Mas a Rússia não está lutando contra a Ucrânia. A Ucrânia, há muito tempo, não tem identidade. Quem está lutando ali são os Estados Unidos. A Europa apoia, mas a Europa soma pouco. A Europa está dando armas e dinheiro e apoio, e esse apoio é importante, mas quem está mandando armas são os Estados Unidos, e quem está mandando soldados são os Estados Unidos. Mas como assim? Não são militares com a farda uniforme do exército norte-americano, não, são mercenários. E aí vem à tona essa questão. Uma reportagem recente ganhou destaque no Brasil por causa do brasileiro morto lá na Ucrânia, e isso foi contado por um outro brasileiro amigo dele que estava lá também. O que foi morto foi o André Luiz Hackbai, o nome dele, não sei a pronúncia, era provavelmente de origem estrangeira, mas morava no Brasil, era brasileiro e, por fim, ele se mudou para a França, onde ele conheceu a Legião Estrangeira, o organismo que arregimenta mercenários para lutar. Esse assunto de mercenários foi ventilado e se descobriu que os Estados Unidos têm uma grande parte de suas tropas que lutam no exterior formada por mercenários, não são norte-americanos. Grande parte das forças armadas permanentes dos Estados Unidos já são de estrangeiros. Agora, nesse caso, são estrangeiros, ou até alguns americanos também, mercenários. A grande parte já foi ou policial ou mesmo das Forças Armadas de algum país, mas são pessoas que saíram. E eles têm saudade do tempo militar e se apresentam como voluntários para lutar cumprindo missões. Então foi divulgado, por exemplo, um dos anúncios, até provavelmente o que o André atendeu, que dizia o seguinte, esse anúncio:
cargo. Oferece-se emprego de agente de proteção. Local para trabalhar, Ucrânia. E salário, $1.000 a $2.000 por dia e mais bônus. Bônus por missão cumprida. Juntam 20 e 30 soldados mercenários aqui, dão muitas armas para eles e dizem: vocês vão lá dinamitar aquele tanque, aquele local lá, e se tudo der certo, cada um vai ganhar um bônus além do que já estão ganhando aqui. Quando ele foi lá, muitos brasileiros têm ido, não são poucos não, são muitos. Eles anunciam muito dinheiro, mas quando chega lá, não é bem assim. E eles vão descobrir que eles vão ganhar como um outro soldado ucraniano, cerca de $400 por mês. $400 por mês. Atualmente no Brasil dá R$2.000. Provavelmente eles recebem bônus por missões cumpridas com sucesso. O fato é que começaram a descobrir muitos brasileiros, não são poucos não. E esse André parece que deu bobeira lá. Ele era muito valente e queria sempre se oferecer para missões, ir na frente. Lá pelas tantas, ele se ofereceu para ir correr de um lugar para o outro. Ele ou não ouviu ou não entendeu a ordem que foi dada de cada um ficar no seu lugar. Mas ele saiu, correu de um lado para outro e nisso ele foi alvejado por um tiro de metralhadora de soldado russo e morreu. E interessante que ele está virando como que um herói, a história dele está empolgando, já foi para a televisão e está empolgando muitas pessoas, um herói que foi lutar pela causa na Ucrânia. Pela causa não, é só dinheiro. O que atrai essa gente, dinheiro é o que não falta. Só os Estados Unidos já votaram, ultimamente, fora o que tudo que já gastaram, mais $30 bilhões. É dinheiro grosso que está sendo despejado lá em armas para pagar mercenários. E a Europa se juntou, deu mais $18 bilhões. Então é dinheiro de sobra, dinheiro grande. E isso está enchendo os olhos dessa gente toda. Eles estão recrutando. O principal local de recrutamento é lá nos Estados Unidos, na Flórida, por ali. Mas eles estão recrutando também em outros países. Na Europa, na França, por exemplo, essa legião estrangeira funciona livremente e vai recrutando pessoas. Eles pagam todas as despesas, arranjam os documentos ou falsificam e tal, para a pessoa ir para lá para a guerra. Então esse André se ofereceu, o Sandro também, tem o nome de outro aqui, lá do Nordeste, como é que é o nome? O Alisson. Essa gente toda, são muitos brasileiros que estão indo para lá, eles estão vislumbrando essa possibilidade de ganhar dinheiro e de ter a aventura. Esse Sandro era casado, tinha filhos e morava com a filha menor, a esposa e a filha menor, e ele mandou uma mensagem no celular dizendo que estava indo para uma missão muito perigosa, que talvez fosse a última mensagem que ele mandaria para a esposa. E provavelmente foi. Bom, isso está viralizando aí, ele está virando um herói. E isso trouxe à tona esta realidade. Os Estados Unidos, desde o início, são um país que não pertence aos americanos. Interessante isso. Desde que os Illuminati conseguiram estabelecer o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos não é dos Estados Unidos, é privado. Há alguns banqueiros que são donos do dinheiro dos Estados Unidos e eles são donos do Banco Central
dos Estados Unidos. Então é uma situação assim muito interessante. Desde o início, isso foi lá para 1700 e tanto, a nota de $1 traz isto, né? Um pouquinho dessa história, aquele olho de Satanás ali na nota de $1, que os americanos sempre pensaram que fosse o olho de Deus, e porque eles escreveram na frente da nota, em Deus confiamos, mas é só para usar o nome de Deus. Na verdade, todo o sistema monetário norte-americano é de Satanás e não pertence ao país. Mas as forças armadas deles também trabalham normalmente com uma quantidade imensa de soldados estrangeiros, que não são nascidos nos Estados Unidos. E eles usam terceirizados, mercenários aos montes. Queriam invadir a Venezuela com mercenários. Grande parte dos soldados que eles usaram no Iraque era de mercenários. E também na Síria, os Estados Unidos ainda hoje têm uma quantidade grande de soldados mercenários na Síria. Mas nos outros países onde eles atuam também, no Afeganistão, praticamente todos soldados norte-americanos que atuavam no Afeganistão eram mercenários. Isso está vindo à tona. Então eu acho assim impressionante vários aspectos. Porque há tantas pessoas que querem arriscar a sua vida só pelo dinheiro. Não é o dinheiro. Eles querem um holofote, aparecer, e é uma aventura. Eles estão cansados da mesmice da vida. Querem ser um Rambo, um famoso, e arriscam a vida para conseguir fama. Eles são mercenários, não são voluntários por uma causa, não são idealistas, eles são mercenários, querendo aparecer, um motivo de aventura para matar, atirar, fazer e acontecer. Esses filmes aí do Rambo e outros são inspiradores dessa gente, e são muitos no mundo. Agora, interessante, existem mercenários nas religiões. O meio, eu nem vou chamar evangélico, neopentecostal, está cheio de mercenários, pessoas que são obreiros ali treinando, ensaiando, repetindo, decorando aquelas coisas que falam da Bíblia para impressionar os incautos. Eles são mercenários, estão trabalhando ali por dinheiro, porque quando o outro oferecer mais dinheiro para lá, eles vão direto para lá também. Olha que interessante, eles vão para outro lugar e largam aquilo lá. Eles não estão para dar a vida por ninguém. Mas isso também não é novo, porque Jesus menciona no capítulo 10 de João: o mercenário não dá vida pelas ovelhas, o bom pastor sim. Mas a grande parte dos crentes não está interessada em ter um pastor. Eles não querem se submeter a ninguém. Eles querem ter um animador de auditório lá na frente que prometa mundos e fundos. E eles estão dispostos a dar algum dinheiro de oferta de campanha ali na igreja para arriscar a sorte grande para ver se eles vão receber um milagre que o ministrador de milagres lá na frente está prometendo. É um esquema mercenário, empresarial, não tem nada de vida, de santidade, de pureza nisso daí não. Líderes e obreiros vivem uma vida pecaminosa. E o povo que vai lá também fica satisfeito porque ninguém cobra santidade de vida. Eles podem continuar do jeito que eles estão e eles não vão ser cobrados. Então eles ficam satisfeitos. Essas igrejas enchem de gente. Mas se a gente for falar em santidade, conserto de vida, confissão de pecado, oração, buscar o Senhor, esses assuntos não fazem sucesso no meio evangélico. No entanto, nós temos que ter nossa coerência. Queremos andar de acordo com a Bíblia e fazer a vontade de Deus? Então, amém. E quem quiser, venha conosco. Agora, quem gostar de propaganda, publicidade, de campanha poderosa, de oração milagrosa, de milagres que não exigem nada, a pessoa vivendo em pecado, só porque dá dinheiro, então vai concorrer a um milagre maravilhoso. Há aos montes de gente assim. E, segundo a Bíblia, em 1 Pedro, aquele que é corrompido se torna igual
ao corruptor, e vão todos eles para o inferno, uns enganando os outros. Os pregadores enganando o povo para pensar que aquilo é de Deus, e o povo enganando o pregador, fingindo que estão acreditando naquilo. E, infelizmente, isso suja, denigre o nome do Evangelho. Uma guerra totalmente artificial, como essa que está acontecendo, mostra esse submundo dos mercenários. Mas, praticamente em todas as áreas existem mercenários, pessoas que estão dispostas a arriscar tudo por dinheiro. No mundo das artes, no mundo aí da grande mídia, atrizes e atores que entregam sua pureza, sua vida, fazem qualquer programa para poderem subir na carreira e galgarem uma posição de destaque para ficarem famosos. Cantores que largam as igrejas e se embrenham aí pelo mundo do pecado para receber de Satanás o sucesso. Existem aos montes de pessoas que estão assim. Existem aqueles pastores que vão buscar apoio fora para eles fazerem o sucesso na carreira deles, né? Carreira ministerial. Enfim, infelizmente existe de tudo, mas a gente se tranquiliza quando lê 1 Timóteo 6, a obra de Deus tem este selo. Qual é? O Senhor conhece os que lhe pertencem e aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Minha irmã, meu irmão, você está consciente disto? Que você está sendo enganado por tantas pregações que correm aí pela internet, tantas pregações que estão por aí. Você tem consciência disto, que aquilo não é de Deus? Por outro lado, você está disposta a fazer sacrifício, dar a sua vida pelo Senhor e santificar a sua vida e viver uma vida pura, santa e reta diante de Deus, ainda que ninguém mais queira acompanhar? Você está disposto, você está disposta a fazer isto? Comece a pensar nessas coisas que são fundamentais. Isso define o seu futuro. Não é qualquer religião que leva a Deus. Não é qualquer evangelho que Deus assina. E não é qualquer igreja que Deus se faz presente ali. Vamos pensar nisto.